muito maravilhosa, falando a respeito daquele cego, daquele homem que precisava de uma bênção, né? E Jesus passando por ali, nós vemos que o Senhor, irmão, onde Jesus passa, onde Jesus está, a bênção é realizada. Aonde Jesus está, basta crer e você recebe a sua vitória, né? Nós vemos que aquele homem, ele ouviu que Jesus passava e começou a clamar, né? E muitos queriam impedir a bênção. Isso acontece em nossos dias. Quantos querem impedir a bênção que Deus tem para mim e tem para você? Eu me lembrando ainda, voltando atrás um pouquinho do testemunho da irmã Ana, um advogado abençoado, né, que sempre lutou com a irmã Ana, né? Eu dizia: irmã, a senhora também é uma advogada, é uma embaixadora do céu, lute a senhora. Esse homem está lutando, mas ele lutava ao contrário. A irmã Ana tem uma grande bênção ainda para contar, que o homem, ele procura agir da maneira que ele quer, né, interesse dele, mas o advogado que estava com a nossa irmã era maior, né, e sempre procurando impedir a bênção da irmã, ela esperando, e nada dessa bênção. Eu sempre incentivando ela: vai senhora, irmã, vai senhora, e Deus vai na frente. E foi o que ela fez, e Deus deu a vitória, graças a Deus. Depois ela vai contar para frente. E da mesma maneira, este cego, né, ele procurando ver, e não podia, alguém segurava ele, não podia chegar perto de Jesus. Nós vemos aqui que os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ouve quando nós clamamos, né? Então Jesus parando, mandou que trouxesse, e quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. A nossa fé, como diz a palavra do Senhor, né, remove montanhas. Basta crer na palavra de Deus. Não precisa ser como um grão de mostarda, mas um pouquinho de fé o Senhor opera. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler os versículos na palavra de Deus rapidamente, eu não vou tomar muito tempo. Em João capítulo 12, do versículo 34, que diz, enquanto você acha, eu vou lendo para ganhar tempo. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, e escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara para nós, né? Como aquele cego sabia que ele tinha um apoio em Jesus, mas a multidão que acompanhava Jesus, que enxergava, tem cego, né? Que tem o olho, mas não vê. E aquela multidão, diz a palavra de Deus dessa maneira: tem olhos, mas não vê. E aquela multidão, vendo o milagre, vendo Jesus operar maravilha, não criam, né? Mas o cego, que não podia abrir o olho, ele confiou no Senhor e recebeu a sua bênção. E diz aqui a palavra que nós lemos no versículo 37: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele, não criam neles, né? Não criam no Senhor Jesus Cristo. O povo era desobediente, o povo não dava crédito à palavra do Senhor. Até certo momento da Bíblia nós vemos que alguém seguia Jesus por causa da comida. A multidão acompanhava Jesus porque ele multiplicava pão, multiplicava peixe, né? E assim por diante. A multidão não deixava Jesus por nada, mas talvez por causa da comida. E para ver sinal, né? Quantos pediam que Jesus fizesse sinal, né?
saía pedindo para ele fazer sinal, contar algum sinal, mas muitos deles não criam, né? Tantos sinais diante deles e eles não criam nele. Não podiam crer porque não queriam crer, não queriam aceitar, né? Estavam vendo nu e patente diante dos seus olhos, mas não aceitava, não cria no que Jesus fazia. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagre, Ele continua, irmãos, operando em nosso meio, né? Quando o coração não deseja a verdade de Deus, a inteligência não consegue percebê-la. Quando o nosso coração não deseja essa verdade, a nossa inteligência não consegue captar, nossa mente não consegue receber, nós passamos a duvidar das coisas de Deus, passamos a duvidar que o Senhor é o dono da nossa vida, que Ele cuida de nós, que Ele faz tudo por nós, que Ele dá o ar que respiramos, dá a vida, dá o pão de cada dia. Ele é a luz para os nossos caminhos, né? Ele é a luz que ilumina o nosso andar. Como diz aqui, disse-lhe por Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco, porque ele não tem a luz, não tem a visão. Mas o Senhor ainda alerta-nos nesta noite que Ele está conosco. Então, enquanto nós temos Jesus, enquanto nós temos aonde apoiar, enquanto nós temos em quem confiar, vamos, irmão, receber essa luz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos, irmãos, que os sinais, né, como ouvimos, como o irmão Armando estava testificando aqui, vocês não dão nem glória a Deus pela bênção que eu recebi, ou pela bênção que ouvimos, né? Quantas pessoas, irmãos, não digo nós, né? A gente está acostumado com as bênçãos, está acostumado com os nossos irmãos, que a gente se alegra assim, né? Muitas vezes nós não queremos abrir a boca, mas nós nos alegramos, louvado seja Deus, né? Entendemos que Deus que faz o milagre, que Deus é que faz os sinais em nosso meio, e esse sinal, irmão, o mundo não compreende, o mundo até procura tirar a sua mente de ouvir a palavra, de receber o sinal, de receber a palavra de Deus, mas o Senhor é quem sempre opera em nossa vida. O Senhor, irmãos, tem nos capacitado, né? Nós vemos que a palavra de Deus diz que os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas o povo de Deus, né, busca Jesus que foi crucificado ali na cruz do Calvário, busca o Senhor, irmãos, que havia e faz e continua fazendo maravilha, que havia feito aquele sinal na vida do cego, como nós lemos na leitura oficial, e faz ainda hoje, né? E nós não podemos nos esconder das bênçãos de Deus, não podemos ficar calados. Como eu disse, tem muitas propagandas de milagre, quantas pessoas contam as bênçãos, né, pela internet, pela televisão, e nós aqui podemos contar e comprovar também as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Nós vemos aqui que esse povo participando ali das bênçãos que Jesus fazia, dos milagres que o Senhor fazia, ainda tinha crente medroso, tinha gente que não dava glória a Deus pelos milagres, né? Esquecia das bênçãos do Senhor. Nessa leitura que eu li mesmo em João no capítulo 12 e o versículo 42, diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Quantos ouviam os milagres de Jesus, mas ficavam com medo de testificar, de falar, de contar, por causa, né, dos fariseus que eram oprimidos, né? Nós, irmãos, muitas vezes, alguém quer nos oprimir, até mesmo o medo, a vergonha, até mesmo nós ficamos
fechados, né? Para não contar o que Deus faz por nós, mas o Espírito Santo que intercede por nós, que está ao nosso lado, que nos guia a todo momento, Ele nos ensina que nós somos testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos testemunhas para que o nome do Senhor seja propagado, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que eles não percebiam, né, que Jesus era a revelação do nosso Deus, que Jesus Cristo era o sinal, era o que eles estavam procurando, né? Que eles diziam aqui, né? Pedro e a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Então a multidão acompanhava diante de Jesus, e ainda que tivesse visto tantos sinais diante dele, não criam dele. Mas, irmãos, não percebiam que Ele mesmo era a revelação do nosso Deus. No versículo 45 da leitura diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus, quem recebe Jesus, recebe o sinal, recebe a bênção, recebe, segundo a sua fé, os seus problemas, né? As suas dificuldades, as enfermidades, as lutas de cada dia são repreendidas, porque o Senhor é sinal para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós entregamos nas mãos do Senhor. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem vem, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nada desse mundo pode nos impedir de receber a bênção do Senhor. Nada deste mundo pode nos impedir de sermos abençoados. E ele diz ainda no versículo 50 dessa mesma leitura: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então o Senhor mostrando para aquela multidão, mostrando para o povo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor que habita no nosso coração, Ele é o Senhor que nos ensina, Ele é o Senhor que nos instrui. Não, irmãos, ficamos desapercebidos, né? Mas a palavra do Senhor nos diz quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta já naquela época já profetizava de Jesus, mostrando, né, que Ele é o caminho, Ele é a solução para o homem. Com tudo que passamos nessa vida, o Senhor está presente para nos socorrer. Da mesma maneira, João citou em Mateus no capítulo 13, do versículo 14 ao 15, que diz aqui a palavra do Senhor Jesus: e nele se cumpre a profecia de Isaías, em Jesus Cristo, né, que diz: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo estava endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e não ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Quantas vezes a palavra é falada, os ensinamentos é falado, né? E a pessoa ouve, mas se esquece das bênçãos de Deus. Esquece, irmãos, ouve de mau grado com os seus ouvidos, fecha os olhos, né? Mas nós vemos, irmãos, que o Senhor quer que nós compreendamos tudo que Ele tem para nós. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós. Basta crer na palavra do Senhor, recebê-lo no seu coração, guardar os ensinamentos da palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que os seus ensinamentos não são pesados. Muitas vezes a pessoa olha a vida de um cristão e diz assim: o crente tem a vida presa, o crente é difícil ser crente. Mas não,
Difícil é estar no mundo de pecado, é estar no mundo sem Jesus, é estar no mundo sem a salvação, né? Sem ter a esperança da salvação, porque a nossa vida aqui é passageira, os nossos dias são pouco aqui nessa terra, e nós temos que preparar a nossa vida para o futuro, para esperar a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus, né? Tem que crermos na palavra do Senhor, crer que só Ele é o Senhor da nossa vida. Os discípulos andavam com Jesus, ouviam Jesus falar, ouviram os sinais de Jesus, e até mesmo eles duvidavam da palavra de Deus, né? Como nós acabamos de ler, tem os olhos, mas não vê, tem os ouvidos, mas não ouve. Quando Jesus apareceu ali para os discípulos que estavam caminhando pelo mar, quando Jesus diz, vocês pegam o barco e atravessam lá para o outro lado da Galileia, e quando os discípulos estavam andando, que veio aquela tempestade, Jesus foi orar, e uma certa hora da noite ele saiu caminhando por cima do mar, e foi se encontrar com os discípulos, e os discípulos viram Jesus, eles estavam com fé, esperando Jesus. Não, irmãos, eles viram Jesus como um fantasma, né? Olharam para o mar, viram Jesus andando em cima do mar, em vez deles estarem com seus pensamentos em Deus, confiando no Senhor, guardando a palavra de Deus, que é difícil se guardar a palavra, né? Nós ouvimos, falamos, pregamos, os irmãos ouvem os hinos, as orações, e parece que a gente sai daqui e se esquece. Nós não vamos ser ouvintes esquecidos, guardar a palavra do Senhor. Não vamos fazer como os discípulos que viam Jesus, que vinha caminhando por cima do mar, e eles estavam desapercebidos e acharam que era um fantasma. Mas Jesus, porém, lhes disse, né? Ele falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Jesus então é o mesmo que apareceu ali para os discípulos naquele dia, é o mesmo que aparece na minha vida e na sua vida em todo momento, no momento de luta, de aflição, nos momentos que nós precisamos dele, difíceis da nossa vida. Jesus está presente, irmão, né? Quando vinha a tempestade, não vai pensar que é um fantasma não, mas saiba que Jesus está ao seu lado. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito do Senhor continue falando nos corações. Convido você a se pôr em pé, vamos orar agradecendo a Deus pelo nosso culto. Que Deus abençoe todos os irmãos, que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estiveram conosco, as moças, o irmão Wilson, nosso irmão lá, irmão, que Deus abençoe a todos, né? Continue firme, aguardando a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. O pastor José Miguel estará orando e o pastor Josias dando a bênção apostólica. Oramos ao Senhor. Altíssimo e eterno Deus, Pai Santo e Poderoso, Pai nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que grande de graça, Pai Santo te amado, por esta noite estar em vossa consideração, mais uma oportunidade, Senhor Deus, que nos concede, Pai, para estarmos aqui reunidos, ó Pai, Senhor, para buscar a Tua palavra, Senhor, assim podemos ouvir a palavra nesta noite, Pai, sempre Tu tens falado em cada coração dos Teus filhos, ó Pai amado, Senhor, abençoa ricamente seus servos que aqui estão, Pai, ó meu Deus, agora, Senhor, Pai, neste momento, para se retirar e para as suas lares, ó Deus querido amado, abençoa, Senhor, tomando cada um na Tua vossa mãos, ó Pai amado, levando em paz para o seu lado, dando a bênção e a graça, ó Pai Santo e amado. Deus querido, Deus de amor e bondade, seja com os seus servos, ó Pai, ó meu Senhor, operando maravilhosamente, porque Tu és maravilhoso, ó Pai, a dar a graça e a bênção e a glória. Pai, Senhor, neste momento, ó Pai, eu agradeço por tudo que nos tem dado, tem concedido, pela palavra, Senhor, que temos ouvido, pelos hinos, ó Deus, pelo testemunho, ó Pai, nos agradecemos a Ti, porque Tu és maravilhoso para falar através de seus servos ao Senhor da glória. Deus Santo, Deus poderoso, Pai amado, seja conosco, Pai. É que eu rogo e peço em Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo possa permanecer em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém.